bem-vindo ao programa Zero Dívida. É possível se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, mesmo devendo muito dinheiro, mesmo com um caso muito complicado, mesmo que pareça que meu caso não tem solução, mesmo que pareça que não tem jeito? E a gente vai aqui discorrer sobre esse assunto. E no final da aula eu sempre deixo uma dica prática para você sair da aula e aplicar. Então, não bobeia, hein? Não bobeia, e no final da aula você vai ver lá a dica prática, então assiste até o final, beleza? Daj, por que você trouxe esse tema pra gente e o que você vê acontecer na prática, tá? Turma, talvez, você só tenha acesso ao seu caso. Na verdade, talvez não. Vou reformular minha fala aqui. Com toda certeza, você só tem acesso ao seu caso. E quando eu tava com dívida lá aos meus 24 anos e sem saber o que fazer, eu olhava pro meu caso e pensava, não é possível que alguém deve mais do que eu. E em geral, o que é esse, nossa, isso não é possível pra mim porque eu tô devendo muito, e eu tô aqui pra dizer que é possível pra você, mesmo que você esteja devendo muito, se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E o que é esse dever muito? Cara, uma pessoa que está com o salário muito comprometido, ou seja, desde lá da folha até quando o salário cai na conta, tem muitos descontos. Em geral são pessoas que têm crédito consignado ou até mesmo crédito consignado com cartão consignado descontado em folha, mais empréstimos pessoais, financiamento de casa, financiamento de carro. Muitas vezes a pessoa está com 3, 4 cartões no negativo da conta, devendo para parente, devendo para amigo, devendo para agiota, ou às vezes os 3 juntos, devendo imposto, devendo condomínio. Ou seja, a pessoa chega num ponto que ela fala assim, meu Deus, eu tô devendo muito, não deve ter solução pro meu caso. E a pessoa entra num profundo desespero mesmo. E ela começa a achar que não tem jeito, ela começa a perder o sono, ela começa a literalmente entrar em desespero. A vida de uma pessoa que está passando por isso é um desespero, um caos, uma irritação, uma desesperança. E eu tô aqui para dizer que, eu já fui um pouco como você, já tive aí do outro lado. Hoje eu tenho mais de 1.300 alunos e muitos deles, mesmo com essa solução, se livraram das dívidas, com essa situação, Ou seja, muitos alunos que mesmo com essa situação muito complicada e muita dívida, também conseguiram se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E isso é possível para você também. E a primeira coisa que a gente vai ter que colocar em pauta aqui é que, cara, assim como foi possível para mim, assim como se você entrar no meu YouTube e vai ver lá histórias de várias pessoas que conseguiram se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar mesmo devendo muito, é possível para você também. E, cara, parece que isso aqui é papo motivacional, mas não é. O que eu vejo na prática são pessoas desistindo da própria liberdade de vida. Eu não tô nem falando de liberdade financeira, não. Desistindo de ter alegria, desistindo de ter um lazer com a família, desistindo de ser feliz, pessoas que estão deprimidas porque acham que não tem solução pro caso delas. Então, quando eu falo que a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que não existe caso impossível de resolver, mas sim existe casos mais complicados que talvez seja o seu, é que, cara, talvez o meu caso seja mais complicado, talvez eu esteja devendo muito, mas assim como a Daj conseguiu, assim como os alunos que ela já entrevistou e tá lá no YouTube dela também conseguiram, eu também posso. E isso não é papo motivacional, isso é você conseguir ter clareza, que é o primeiro pilar da metodologia que eu desenvolvi, clareza de que é possível para você, independente do quão grave esteja a sua situação. E um exemplo que eu dou disso, gente, sempre na prática, é que, cara, quando você vai no hospital, se você já teve a oportunidade de ter algum familiar num estado muito grave, os médicos não desistem. Os médicos nunca desistem de uma vida até que a pessoa morra. Então por que você vai desistir da tua saúde financeira, da resolução desse problema financeiro, sendo que você está vivo e com o coração batendo aí, talvez com pouca energia, talvez indisposto, talvez triste, deprimido, com crise de ansiedade, com problema do casamento, com sobrecarregada com os filhos. Talvez você esteja passando por tudo isso e eu entendo você. É por isso que eu não venho aqui falando, você faz assim, faz yes, que você acorda motivado todos os dias. Não, estou dizendo para falar, cara, se existe um problema financeiro, tem solução.
tem solução. Eu não tô dizendo que é fácil, eu não tô dizendo que é uma coisa que você vai resolver em 2 dias, eu não tô dizendo que tem um esqueminha para você dar o calote e não pagar. Não, eu tô dizendo que hoje, se você conseguir, eu vou fazer com o meu óculos, né? Se você tá sem óculos, você consegue colocar o óculos, como diz o Ezequiel, meu amigo, e enxergar e falar, porra, a Dade tá me falando que ela tem acesso a vários casos e tem solução. Peraí, deixa eu dar um próximo passo. E quando eu falo que clareza é o primeiro pilar dessa parada, é porque eu não consigo conversar com você se nem você, que é o dono do CPF, o dono da dívida, acredita que isso é possível. Então não é acreditar no cunho motivacional, é falar, opa, talvez esse meu pensamento, que o meu caso seja muito complicado, muito difícil, que eu tô devendo muito e não tem jeito, seja porque eu tô olhando só pelo meu olhar de estar dentro do problema. Mas espera aí, tem uma especialista em ataque às dívidas falando que tem solução. Tem um monte de gente que já conseguiu. Se todas essas pessoas conseguiram, eu também posso. E isso é uma ficha que precisa cair, senão você não consegue dar os próximos passos. Então me entenda, olha só, me escuta. Se você está devendo muito, se seu caso é muito complicado, faz um compromisso comigo aqui agora, de que você vai pelo menos considerar o que eu estou falando aqui agora. Que assim como foi possível para essa maluca que devia mais de 126 mil reais ganhando 4 mil, ou seja, eu devia pelo menos aí umas 20, 30 vezes o que eu ganhava, é possível, assim como foi possível para alunos meus que estavam devendo 500, 600 mil, resolver todas as dívidas, deixar de um jeito que eles conseguiam pagar, se livrar, limpar o nome, ter dinheiro sobrando todos os meses, é possível para você também. E ir na frente do espelho, sabe? E falar, porra, é verdade, não é possível que meu caso não tenha solução. E esse é assim que eu vou abrir essa nossa aula de hoje. Só que tem um ponto importante para eu falar aqui para vocês também. Cara, quando eu venho aqui na internet e eu faço conteúdo para vocês, quando eu venho aqui e falo para vocês que é possível, galera, eu não tenho esqueminha. Não é fácil, rápido e sem trabalho, sem esforço. Eu sempre falo que não é fácil, mas pode ser simples, desde que você faça uma coisa por vez e uma coisa todos os dias. Tem uma coisa curiosa que eu vou compartilhar com vocês. Quando eu entrei comecei a fazer conteúdo na internet de forma muito intensa, isso foi em 2020. Eu, da GL, não tinha o hábito de fazer coisas ao vivo. E aí, eu comecei a entrar ao vivo todos os dias, mesmo com vergonha, mesmo com a cara não estando muito boa. Eu lembro muito dessa época e eu não parei. E hoje, eu faço live todo dia. Gente, é como ir no banheiro, é como almoçar. Isso aqui pra mim é uma alegria estar aqui ao vivo com vocês, é uma alegria estar aqui. Eu não fico mais com vergonha, eu não tenho mais essa coisa assim de ai meu Deus, será o que vão pensar do meu cabelo? Não, muito pelo contrário. Então assim, se tornou um hábito. Por quê? Porque eu fiz todo dia. E aí, o que é o ponto importante para vocês entenderem aqui? Eu sei que isso não é nada de novidade, né? Que tudo para você conseguir um hábito você tem que fazer todo dia. Cara, se você hoje tem um problema financeiro, não vai ser rápido, fácil e sem esforço que você vai conseguir resolver. Mas se você fizer um passo de cada vez, tendo uma atitude é se mover, uma ação para se livrar das suas dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses e tiver um passo a passo que funcione para o seu caso, cara, não tem como não dar certo, não tem como não ter resultado. Dentro do meu método eu falo para os meus alunos, gente, vocês vão fazer isso aqui, não tem como não dar certo. E é por isso que eu dou garantia e falo para as pessoas, olha, se não tiver resultado, eu vou aí fazer para vocês, se for o caso. Eu brinco sempre com as pessoas e falo isso, mas não tem como não resolver, não tem como não ter solução para um problema financeiro. Não tem. E aí eu fico doida aqui, né? Vocês percebem que eu fico doida, quase que querendo levantar aqui, né? Porque é isso, sabe? Quando eu vejo uma pessoinha
dizendo que não tem solução, que é só um milagre, que o caso dela é muito complicado. Mentira que essa da GL tá falando. Você vai pagar minhas contas então. É assim que o povo fala, né? Tem um povo que fala, eu não acredito. Tem um povo que fala, tá bom, você vai pagar meus boletos? Tem de tudo, né? Cara, é entender que isso me dói quando eu vejo essas pessoas assim, porque eu falo, putz, cara, elas estão cegas, elas não estão enxergando que, caraca, só não tem solução pra morte, pra problema financeiro tem. Só que precisa ter um caminho e precisa ter uma atitude por vez, uma atitude por dia, todo dia decidir e continuar caminhando e um passo por vez. Eu sempre falo essa frase, você vai sempre me ouvir falando, um passo por vez, uma atitude por dia. É fácil fazer um passo por vez, uma atitude por dia? Não é não, meus amores, não é nada fácil. Não é fácil, mas pode ser simples se você está seguindo um passo a passo. E é por isso que eu tô aqui todos os dias dizendo que é possível. Vamos entender como que é possível agora? Tagi, por que você sustenta com tanta firmeza que é possível para mim mesmo que eu esteja devendo muito, né? Por que você fala isso, né? E você tá batendo nessa tecla aqui comigo? Cara, quando alguém me fala que o caso dela é muito complicado, que é impossível de resolver porque ela tá devendo muito, a minha vontade instintiva é falar assim, amor da minha vida, é exatamente porque você tá devendo muito que você precisa agir agora. É exatamente porque você tá com muita dificuldade que você precisa agir agora. Então o primeiro looping que a gente precisa fechar aqui é falar, cara, até quando, até que dia você vai se esconder atrás desse argumento de que você não está fazendo nada porque o seu caso é muito complicado, de que você não acredita que tem solução porque você está devendo muito. Até quando você vai sustentar isso? E aí é quando eu trago a pergunta sempre pra você, cara, se não for você pra resolver essa parada, quem é que vai resolver? Se não for aqui em 2022, você vai esperar vir outra uso de máscara? Ficar 2 anos no comércio tudo fechado? Inflação alta? Você vai esperar o quê? Você vai esperar o que acontecer? Se não for agora em 2022, vai ser que dia? Se não for aqui, com essa metodologia que eu ensino, vai ser com quem? Que tipo de ajuda, recurso, ferramenta você vai buscar? Então, quando eu faço essas indagações, assim, de dar um chacoalhão aqui na galera, que tipo assim, cara, até quando você vai ficar se escondendo atrás de justificativas que são plausíveis? Eu não tô dizendo que é mentira que você deve muito. Eu entendo que você deve muito, que você tá com um monte de tipo de dívida, um volume muito grande de dívida face ao seu salário, né, comparado com o teu salário. Mas, cara, essa é exatamente a razão que você deveria usar para começar agora. Vai esperar o que acontecer? Vai esperar faltar comida na mesa se já não está faltando? Vai esperar ter uma situação grave? A Viviane falou, Dagi, a gente teve um falecimento na família, eu não pude ajudar a comprar o caixão. Ali eu falei, meu Deus, eu não tenho condição de ajudar minha família a comprar um caixão. Para que eu sirvo? E aí você desperta para isso, sabe? E para de se esconder atrás dessa afirmação. E aí quando você entende isso, você pode ir para um próximo passo, que é uma clareza de assim, quando alguém sofre um acidente, por exemplo, você sempre pergunta, né, como é que o fulano tá? Putz, ele tá na UTI. E o que uma pessoa que tá na UTI, o que a gente quer? Que ela vá pro quarto, né? Então, assim, o que é o máximo da recuperação de uma pessoa? Quando ela é liberada da UTI. E os médicos da UTI falam que a UTI não é um lugar para você ficar muito tempo, que eles querem que a pessoa saia dali. Cara, quando você consegue enxergar que você tá com um problema a nível de ir para a UTI, aí você fala, eu tô na UTI financeira. Então, quer dizer que eu tô na UTI, que eu tô mesmo, com um caso muito complicado. Mas peraí, tem solução. E quando você tem a clareza, vocês vão ver que eu tô batendo muito na palavra clareza, que é o primeiro pilar da minha metodologia, do método Mais Dinheiro Zero Dívida. Quando você entende que tá na UTI financeira, você tá pronto para falar assim, eu quero ir pro quarto. Eu quero conseguir comer sozinho. Eu quero não precisar de aparelho para respirar. Agora, com esse momento que a gente passou, o pessoal começou a entender o que era UTI, né? Que na UTI a pessoa muitas vezes respira por aparelho, não tá comendo por sonda, ou tá com muita dificuldade, enfim, são os casos gravíssimos que vão pra lá. Então, digamos que você esteja na UTI financeira. Cara, significa que você vai precisar de recursos, sim.
para sair da UTI financeira e ir pro quarto. Eu brinco para os meus alunos, eu falo com eles assim, ó, ir pro quarto é quando o banco não pega mais seu salário, quando você já consegue receber seu salário e pagar suas contas sem pedir dinheiro emprestado para ninguém, sem entrar no negativo. A dívida ainda tá lá, sendo resolvida. Então, assim, tem consignado que ainda tá buscando reduzir juro, tem cartão que ainda tá em negociação. Em geral, meu aluno sai da UTI pro quarto em 6 semanas. É o nosso programa aqui, em 6 semanas, tirar a pessoa da UTI pro quarto. Eu até podia fazer uma brincadeira com isso, mas acho que ninguém quer ficar... Eu não gosto muito de usar essa analogia, mas pra mim é que mais faz sentido aqui pra problema financeiro. Mas primeiro a gente vai sair da UTI do quarto, depois do quarto pra alta. Então quem é da área da saúde vai entender essa analogia que eu tô falando aqui agora. Então, quando você consegue ter clareza de falar, realmente meu problema é sério, mas tem um jeito aqui de ir da UTI pro quarto, de resolver esse montão de dívida, reduzir essas dívidas, pagá-las mais rápido e principalmente que enquanto eu faça isso, eu não preciso só deixar para ter felicidade, sorriso no rosto, alegria quando tiver tudo, tipo assim, não tô devendo R$1. Né? Se é possível você se livrar da sua dívida fazendo um parcelamento dela que você consiga pagar, que você não precise cortar até a unha ou até a comida no mercado para você poder viver. Então, quando essas fichas vão caindo, galera, e são fichas mesmo, você vai conseguindo avançar um passo de cada vez. A clareza é um passo para você se livrar das dívidas e fazer dinheiro sobrar todos os meses. A clareza de que, cara, meu caso é complicado mesmo, mas tem solução. E aí, em geral, o devendo muito precisa ser quantificado. Eu, da GL, fugia do valor total das minhas dívidas. Eu não queria ver quanto que eu tava devendo. Não queria. Então, assim, eu não queria ver quanto eu tava devendo. Eu não queria ver. Então, o dia que eu sentei, e até não foi porque eu fiz nenhum método, foi porque eu fui colocar no papel quantas parcelas. Eu fui fazer tipo 1/48 do refinanciamento que eu tinha feito, que foi uma renegociação que triplicou a minha dívida, que eu fiz 48 vezes de R$1.865. Eu falei, meu Deus, isso deu 89 mil. Eu peguei 30 para pagar 89. Aí eu lembro que eu fiz a conta assim, meu Deus, e do carro eu tô devendo 28 mil ainda. Eu tô devendo mais de 120 e poucos mil reais. Tanto que eu mostro até minha declaração de imposto de renda pra galera. Tá lá que eu tô devendo 126 mil reais. Foi horrível. Mas quando eu cheguei nesse, que foi o meu fundo do poço, eu falei, daqui pra baixo não tem como mais descer. Agora é pra cima, é subir. E infelizmente eu não encontrei ninguém que falasse assim, pô, Daj, 126 mil é bastante mesmo, você tá devendo muito, mas mesmo assim, devendo esses 126 mil, talvez você nem deva tudo isso, Daj. Isso talvez é 3 vezes mais do que você deve. É porque o banco tá te cobrando um valor que é muito maior do que você pegou emprestado. É porque seu juro tá muito alto. É porque isso, inclusive, é uma prática que, cara, não é legal. E que pode ser corrigida. Não posso dizer que é uma prática ilegal, tá? Porque não é ilegal o banco cobrar juro. Mas é uma coisa que não precisa ser desse jeito, que tem um jeito diferente para fazer. Então, quando aterriza para você que, pô, eu tô devendo 120 mil, mas tem gente que deve 300, tem gente que deve 600, eu tô devendo 900 que seja, e eu tô falando valores bem grandes assim, até mesmo para você que acha que é dever muito 30 mil. Cara, dever muito ou pouco varia muito da perspectiva de cada pessoa. Uma pessoa que ganha um salário mínimo e deve 30 mil, ela tá devendo 30 vezes o que ela ganha. Uma pessoa que ganha 10 mil reais e deve 300 mil, tá devendo, vamos lá, quantidade de vezes, 30 vezes o que ela tá ganhando. Então, às vezes, esse muito ou pouco, o que é muito para um é pouco pro outro. Para quem tá devendo 300 mil, 30 mil é pouco, mas é só você, olhando para o seu caso, vai ter essa resposta. Então, normalmente, as pessoas falam, eu tô devendo muito, sem nem quantificar o quanto deve. E aí fica uma divagação. E me escuta, você tá vendo esse vídeo aqui agora? Enfia algo na tua cabeça. Dívida, financiamento, coisa financeira é número. Então, devendo muito é você começar a colocar no papel assim, cara, o que é que eu devo? Quanto que eu peguei emprestado? Quanto que eu já paguei disso aqui? Porque muitas vezes você tá aí sofrendo pra caramba, achando que você tá, ai meu Deus, porque você tá olhando o valor que o banco tá te cobrando. Seja numa dívida em dia,
que você sabe que você tem que pagar 48 vezes de alguma coisa, ou numa dívida que já está em atraso, e porque você atrasou e fez tudo errado, né, que é deixar a dívida lá como se não houvesse amanhã, a dívida triplicou de tamanho, e mesmo que esteja assim, tem solução e você pode se livrar dessa dívida pelo valor justo, se livrar de todas elas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E aí, ó, ao passo que você vai digerindo essas coisas, a gente vai avançando. Olha só o que a gente passou aqui, o que a gente já passou. A gente está entendendo aqui, entendendo e derrubando essas travas que mantêm você aprisionado nas dívidas. A gente está, identificando e derrubando para nossa cabeça conceber que isso é possível. Então a gente passou por entender que dever muito são pessoas que têm ou um volume de dívida ou uma quantidade de dívida muito grande, pessoas que já estão no negativo, já estão pegando empréstimo, né? Pessoas que acabam desistindo, nem sequer começar, porque acham que não tem solução. E passamos aqui para você entender que, cara, esse é exatamente o motivo para você começar. Se você tá devendo muito, você tá na UTI financeira e sua meta, seu objetivo tem que sair daí, começando a fazer algo diferente, e que dever muito depende da perspectiva de cada pessoa. Porque você vai ter que começar a dar quantidade para isso. Cara, o que é? São quantas dívidas? Qual o valor? Para você ter clareza da sua situação. Olha, eu de novo falando aqui de clareza da sua situação. Dito tudo isso, qual é o problema que normalmente surge na vida dessa pessoa? Vocês acham que eu tô falando isso porque o meu aluno chega para mim e fala que ele deve muito? Não, o meu aluno já está caminhando o caminho. Eu tô falando aqui com quem tá travado. Então hoje é uma live para destravar vocês. Não é uma live aqui que a gente vai falar sobre financiamento de carro. É uma live que a gente vai falar sobre o que tá te travando de ter essa vida que você merece. O que tá fazendo você perder o sono? O que tá fazendo você não ser feliz? O que tá fazendo você não sorrir? O que tá fazendo você se arrastar pela vida porque não tem dinheiro pra nada? O que tá fazendo você ficar insatisfeito com a tua vida porque você rala, seu dinheiro não sobra pra nada? Então, às vezes, eu sei que vocês entram, muito provavelmente vocês seguem várias pessoas, vocês consumem conteúdos de várias coisas. E hoje eu quero dizer pra vocês que nossa live de hoje é sobre trava. É sobre o que tá impedindo você de ir adiante. Como é que a gente destrava essa parada? Tem gente que fala pra mim assim: Dagi, olha, acho você super legal. Inclusive, não precisa me achar legal. Acho você super legal, mas meu caso não tem solução. Então, assim, esse é impossível pra mim, eu não vou conseguir, ele vem de várias formas na sua cabeça. Um deles é esse: meu caso não tem solução, né? Isso aqui não tem o que fazer não, só me resta pagar. E aí, cara, é o que eu sempre falo. Eu entendo você, eu já tive aí do outro lado. Mas peraí, o que você está chamando de dizer que não tem solução? Você acha que não tem como reduzir o juro? Você acha que o seu banco não negocia? Você acha que porque você é do BRB, o BRB é difícil de negociar e não dá para negociar? Então, quando você só fala que não tem solução, meu caso não tem solução, você está afastando todas as possibilidades de ter solução. Hoje, no sistema financeiro, e não só no sistema financeiro, mas no Brasil, todo contrato que foi pactuado entre as partes está abaixo, ou seja, submetido a uma legislação. O mercado financeiro, o sistema financeiro não é uma terra sem lei não, gente. Porque os bancos abusam e a gente não pode fazer nada. Eles fazem você acreditar nisso. Então não existe isso de o BRB não negocia. Cara, o BRB é um banco mais desafiador para negociar. O Banrisul, ou até mesmo outros bancos, depende de banco, não tem banco de assim que é impossível, mas tem bancos que são mais desafiadores, sim, de negociar. Mas todos os bancos, sejam ele físico, digital, cooperativa, qualquer instituição financeira que está autorizada a funcionar pelo Banco Central está sujeita às leis do nosso país. Desde Constituição Federal, desde Código Civil, desde Código de Defesa do Consumidor, desde resoluções do Conselho Monetário Nacional, resoluções do Banco Central e o próprio Código de Defesa do Consumidor que tem o PROCON aí. Então, cara, quando você fala que seu caso não tem solução, eu vou pedir desculpa pra você, mas vou ser um pouquinho mais dura aqui, tá? Já vou pedir desculpa antes, tá?
é uma ignorância. É uma ignorância. E a ignorância da falta de conhecimento, tá bom? É uma ignorância. Então, assim, talvez o sistema te manipulou de um tanto para você se conformar e ficar lá, escravo do juro alto. Ah, meu caso não tem solução, o Banco do Brasil não negocia. O banco só vai negociar comigo se eu tiver em atraso. Como é que atrasa? Dívida com garantia, não tem como atrasar. Então, começa a abandonar esse pensamento que, com todo respeito, eu tô aqui como professora dizendo pra você, é uma ignorância. E eu tenho ignorâncias também. Coisas que eu penso e falo que provavelmente não são do jeito que eu penso e falo. E aí quando um professor fala assim, você tá errado, e eu respeito a autoridade desse professor, eu vou lá e falo, cara, deixa eu investigar o que ele tá falando. E eu tô dando argumento lógico aqui pra você. Eu tô falando pra você que nesse país a coisa é meio bagunçada, mas o sistema financeiro é todo sujeito à legislação. Tudo tem regra para acontecer. O problema é que talvez até aqui você mal sabe os seus direitos. Então, muito provavelmente, até você ver esse vídeo aqui, você estava desacreditado da sua solução, desacreditado que você pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, por não ter esse conhecimento que eu estou te dando aqui agora. Pega ele, agarra ele, você está recebendo isso gratuitamente aqui. Você tem sim vários direitos que talvez você nem saiba ainda, e seu caso tem solução assim, por mais complicado, por mais que o banco, por mais que isso, por mais que aquilo. Fixa isso em você e escreve num papel se for o caso. Meu caso tem solução. Toda vez que vier meu caso não tem solução, você anota, meu caso tem solução. Essa é uma das frases que eu mais quero ouvir das pessoas aqui. Eu entendi que meu caso tem solução sim. Eu decido fazer diferente a partir de agora, tomando uma atitude por dia, um passo por vez, até me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E é por isso que eu tô aqui. Porque eu acredito que é possível você mudar o discurso e as suas ações. Para que você mude o discurso de meu caso não tem solução, e entenda que seu caso tem sim, e vá para o próximo nível que é, agora eu vou começar a fazer diferente, eu vou buscar a solução e vou fazer até dar certo, até eu me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Dito isso, né, dentro desse contexto, surge também a coisa do meu caso é diferente por isso. E esse é um desafio que eu encontro todos os dias, tanto aqui com a galera que me acompanha no conteúdo gratuito, quanto com os meus alunos. Porque na cabeça das pessoas sempre não vai funcionar para ela por causa do detalhinho do caso dela. E aí eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Novamente eu estou trazendo clareza de conhecimento para você. É claro que você provavelmente já tentou fazer algo, já deu algum passo, já bateu com a cabeça para a parede, já tentou fazer alguma coisa e não conseguiu, e isso te causou frustração. Eu entendo isso, mas quando você pensa assim, no meu caso não vai funcionar porque o meu caso é diferente por causa de TTTTTTTT, e aí tem vários, né? Eu tô devendo no nome dos outros, tem trocentos, né? Meu banco é difícil, E aí eu falo, calma, peraí, vamos pensar como é que as regras são discriminadas, vamos pensar assim, como é que elas são descritas, é descritas a palavra? Não tá falando assim, essa resolução aqui, a 4.790, só serve para quem é do Banco do Brasil, para quem é do Banco do Brasília não serve. Essa resolução aqui, se você mora em Dores do Indaiá, não serve. Isso aqui, se você é da prefeitura, não, nenhuma lei tem isso. O máximo que tem é, nos casos assim, assado. Então, por exemplo, aqui no meu método, é claro que tem diferença para você proteger um salário que é um salário de uma pessoa CLT para um salário de alguém que recebe pelo INSS. O procedimento é diferente. Por quê? O INSS não tem um RH, uma gestão de pessoas. O INSS é um aplicativinho chamado Meu INSS. Então, tem diferença entre os casos. Mas você parar e desistir, porque é isso que eu vejo as pessoas fazendo todos os dias, desistindo de se livrar das dívidas todos os dias. Porque entenda, se você
tá aqui me assistindo e não está fazendo um passo por vez, uma atitude por dia para se livrar das dívidas, todo dia você está dizendo não para você. E eu tô aqui para dizer que você pode começar a dizer sim para você, mesmo que seu caso seja diferente. As características do seu caso fazem com que você tenha que saber como lidar com as características particulares do seu caso. É isso que eu faço aqui com os meus alunos. Realmente, fulano, o seu caso é diferente porque o Banco de Brasília é osso pra caramba, nós vamos aqui no plantão de dúvidas agora desenhar uma estratégia pro seu caso. Porque várias vezes eu tenho que fazer sim esse tipo de intervenção com os meus alunos, porque o caso deles tem uma especificidade diferente. Então, agora, o seu caso ser diferente, você achar que não é possível por causa disso, não faz sentido. O que faz sentido é, opa, o meu caso é diferente, talvez realmente eu precise de uma técnica para o meu caso, de uma coisa específica para o meu caso, aí sim, aí faz sentido. E é por isso que eu falo que cada caso é um caso. Seria impossível pegar aqui agora todas essas pessoas que estão ao vivo e falar assim, não, é simples, para resolver seu caso, 1, 2 mais 3 igual a 3. 1 mais 2 igual a 3. Não funciona assim, cada caso é um caso. Cada pessoa vai ter que passar por um caminho, vai ter que fazer o levantamento das suas informações, do contrato que você assinou, das características do seu endividamento. Qual que é o seu endividamento global, o seu endividamento em cada banco e assim sucessivamente. Mas travar porque você acha que não tem solução pela diferença do seu caso é um erro. Um erro que te impede de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E aí, né, nesse bolo de coisas que travam as pessoas, tem o famoso eu já tentei e não consegui. Inclusive hoje de manhã, eu com essa cara de doida aqui, né? Mas hoje de manhã eu dei uma bronca nos meus alunos. Porque é isso, né? Meu trabalho dá bronca, às vezes, nos meus alunos. E aí eu escrevi assim, né? Eu falei assim, porque a pessoa colocou assim, eu falei tal coisa com a Joaninha e a Joaninha disse que não. E aí eu falei, cara, e era esse mesmo resultado esperado, porque infelizmente na bênção da agência, eles não fazem quase nada, mas você agora sabe que esse não é mentira, que ela tá mentindo pra você, que ela está te enganando. E que você tem um documento na tua mão que você pode agora subir isso para outras hierarquias. E você vai sim proteger o seu salário. E aí eu falei para ela, a partir do dia que você é minha aluna, você jamais vai desistir de algo. Porque você tá aqui comigo. E a gente vai até o céu, até a lua, até dar certo. Então se você já tentou e não conseguiu, é mais provável que você tentou do jeito errado do que não tem solução, porque você está devendo muito e não vai ter jeito no seu caso. Então, essa aluna, por exemplo, ela tem a arma na mão dela que garante o direito dela. Então, não tem como não dar certo. Então, ela tentou na primeira hierarquia, tudo certo, nome da gerente, matrícula da gerente e bora pra cima agora, porque é o direito dela. Bora lutar pelo direito dela até o inferno, se for o caso. E quando eu falo isso, as pessoas normalmente assustam, né? Mas é exatamente isso. Se você já tentou se livrar das dívidas e não conseguiu, é muito provável que você tentou do jeito tradicional. Cortar gasto, juntar todas as dívidas numa parcela só. Pegar empréstimo, quando falta R$1.000, você pensa assim, eu vou pegar um empréstimo para cobrir aqui minha conta. Pagar um monte de coisa pro banco que você não precisava pagar. Deixar o banco fazer o que quiser com o seu salário. São pelo menos 5 erros aí que as pessoas fazem na tentativa ali de fazer alguma coisa que não funciona. Não funciona, esse jeito tradicional não funciona. Agora, é o que eu falo, existe um jeito mais eficiente, existe um jeito que funciona. Eu tô aqui todos os dias dizendo que eu tenho um jeito que faz as pessoas se livrarem das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Para você começar a fazer do jeito certo, você vai ter que abandonar as suas travas que estão te mantendo na situação que você tá agora. Então, se você já tentou e não conseguiu, eu entendo você. Porque provavelmente você estava tentando do jeito tradicional. Do jeito que você bota no Google. Como sair das dívidas? Aí no Google fala assim, corte os seus gastos. Procure o banco para uma negociação. Vá, Serasa. Esse é um artigo do Serasa. Procure o banco para uma renegociação. Tá bom, só procurar o banco resolver, você não precisava nem existir. Se o banco fizesse renegociação a cada oi que eu mandasse para ele, eu tava feliz da vida, não precisava ter uma metodologia para subir trocentos pedidos para eles.
até dar certo. Então, quando você abandona o jeito errado, você tá pronto para começar a fazer o jeito certo. Por isso que eu falei, o que eu tô falando aqui é sobre retirar travas. Travas que estão te mantendo na situação que eu sei que não tá confortável para você, que eu sei que não é gostosinho tá com dívida. Mas agora você sabe que também pode, mesmo que você esteja devendo muito, se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, mesmo que você já tentou e não conseguiu, porque provavelmente até você ver esse vídeo aqui você estava fazendo do jeito antigo, o jeito que não funciona, o jeito tradicional que eu falo, que você encontra na internet, que às vezes até um educador financeiro fala, procure o banco para uma melhor negociação. E eu falo, cara, se só procurar o banco resolvesse, eu não precisava ser especialista em negociação de dívida. E eu quero aqui abrir uma aspas, né? Às vezes eu meto pau nos meus próprios colegas aqui, eu meto mesmo, porque eu vou no YouTube, de vez em quando ver uns vídeos de como negociar a dívida. Faça uma lista da sua dívida, procura o banco, faça uma negociação. Cara, não vai funcionar, e só ir no banco e procurar uma negociação não vai. Trocar uma dívida mais cara por uma mais barata. Isso é uma técnica de negociação. E se o banco não aceitar? E se você tá com o nome sujo? E se você não tem mais crédito? Como é que isso vai funcionar? Tá bom? Então, vamos digerindo isso aí. Então, só pra tirar aqui minha culpa aqui de falar de vídeos que tem no YouTube falando que é fácil, simples, é só você ir lá no banco e negociar. Cara, infelizmente, na prática, não é o que acontece aqui na vida dos meus alunos. A gente tem que brigar um pouquinho mais e não só ir na agência tentar negociar. E aí, entendendo isso, você vai destravando, você vai avançando. E ó, eu confesso pra vocês que eu uso essa palavra travar, porque eu acho que eu escutei ela, sabe? Em algum momento. Então, eu acabei colocando ela no meu vocabulário. Mas se eu fosse dar um exemplo prático do que é travar, é você estar com um problema e não estar fazendo nada para resolver. Então, assim, por mais que a palavra travar talvez esteja comum na internet, você já tenha escutado de alguém, mas é você tá com um problema e não tá fazendo nada para resolver. E é por você que eu tô aqui todo dia, pra te dizer, cara, não fica aí não, esse lugar é muito desconfortável. Vem cá pro outro lado, eu já tive aí, atravessa esse caminho, vem. Tô falando, tem um lugar que é possível, sabe? Além do horizonte existe um lugar, com as pessoas sem dívida e dinheiro sobrando todos os meses. Isso. Então não trava porque você já tentou uma vez e não conseguiu. Aqui no meu método eu tenho um acordo com os meus alunos. Tentar e não conseguir não existe. Só existe, eu fiz isso e o resultado foi esse. E agora, qual que é o meu próximo passo? Então, por isso que eu dei uma bronca na minha aluna. Porque eu falei pra ela, não tem, eu tentei e não consegui. Aqui no Mais Dinheiro Zero Dívida, não. Porque aqui a gente vai fazer até dar certo. Nem que pare os 1.300 alunos pra te ajudar. Além de mim e minha equipe. Além da minha equipe e eu junto. Então, quando você começa a entender que não existe eu tentei e não consegui. Existe eu tentei, não deu certo dessa vez, qual que é o meu próximo passo? Porque eu vou fazer até dar certo. Até eu me livrar das dívidas, fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Tá bom? E aí, o que eu vejo as pessoas errando, né, com relação a isso, e é o que motivou eu fazer essa aula sobre esse assunto. Eu vejo as pessoas desistindo, sabe? E o meu trabalho ainda, turma, inclusive eu raramente faço esses pedidos aqui pra vocês, mas algo que eu queria falar pra vocês é que assim, o meu trabalho ainda tá só começando. Então hoje, graças a Deus, eu tenho bastante, né, gente que me acompanha aqui no Instagram, bastante pra quem começou com 0, né? Pra quem tinha 0 seguidores em todas as redes sociais, eu considero que eu cresci consideravelmente. Mas quando eu olho, né, a gente tá batendo quase 70 mil seguidores no Instagram, quase 16 mil, acho que já passou de 16 mil no YouTube, e eu não sou muito de olhar esses números. Eu olho com a gana, né? E gana com o objetivo de, putz, cara, o meu objetivo é ver aquele número de gente endividada diminuindo. Olhar daqui 3 anos, 4 anos que seja, e falar, putz, eu até me emociono falando disso. Graças à minha empresa, a quantidade de gente endividada no mundo diminuiu, no Brasil diminuiu. E mais famílias estão felizes, podendo comer melhor. Então, assim, quando a minha aluna fala pra mim que ela pode comer melhor, eu falo, putz, é por isso que eu tenho que ficar aqui mesmo, falando com esse povo todo dia.
Porque é isso, sabe? Então, quando você puder, compartilha esse conteúdo com mais gente. Fala, ó, essa mulher é maluca, fala com ela lá, segue ela lá. Porque esse problema de endividamento no Brasil é muito grave, é um volume de muita gente. Ao ponto de 74% da família, e quando eu falo, eu não gosto de falar em porcentagem, mas pensa assim, se eu botar numa sala 100 pessoas, 74 delas vão dizer, a minha família está em dificuldade financeira, a gente não consegue pagar todas as contas. Se a gente pegar o Brasil, tem 209 milhões de pessoas, 60 e poucos milhões de pessoas estão inadimplentes, ou seja, com o nome sujo, devendo para alguém. Ninguém que deve para alguém é feliz da vida. Então, o que eu vejo as pessoas errando é se conformar. É ficando nisso, não avançando. E é por isso que eu tô aqui todo dia. Cara, não comete mais esse erro, não. Vamos começar a fazer diferente? E o que a gente pode fazer para começar a fazer diferente? Existe um exercício, agora a gente chegou aqui na etapa da exercício prático da nossa aula, tá? Vamos lá. Existe uma ferramenta que é da área de desenvolvimento humano que eu gosto muito, tá? Que é como se fosse... Você já deve ter feito isso em alguma coisa na sua vida. É como se fosse quando você foi estudar para um concurso ou quando você foi estudar para o vestibular, que é você ver o conteúdo programático de uma prova, né? Isso acontece muito para quem estuda para concurso. Você pega o edital da prova, por exemplo, né? O edital do concurso tem lá os temas. Ou você vai fazer uma prova de alguma coisa, você vai pegar ali as coisas que vão cair naquela prova, assim por diante. Quando eu começo a falar de finanças, eu imagino que assim, vamos pegar que você está aqui na minha frente agora, a gente vai começar a conversar. É a primeira consulta que a gente vai fazer. E aí eu vou perguntar pra você da sua vida. Eu vou querer te conhecer. A primeira coisa eu vou querer saber, cara, você tem filho? Você trabalha onde? Você mora em qual cidade? Sua casa é alugada ou não? E aí, normalmente, conforme eu vou falando com a pessoa, eu faço automaticamente assim, ela me contar um pouco como é que estão as 4 grandes áreas da vida dela. Então, quando eu pergunto da pessoa, eu tô querendo saber como é que tá. Eu já sei que ela chegou aqui, eu já sei que você tá na minha frente porque você tá com algum problema financeiro. Aqui ninguém tá me seguindo porque gosta do meu batom vermelho. É porque tá com algum problema financeiro. Então, eu já sei que a área de finanças, carreira, dinheiro, tá com algum problema. Ou ela tá com algum problema ali que ela ganha pouco, ou ela ganha bem, ou ganha razoavelmente ali na média pra profissão dela, mas não tá dando dinheiro e tá com dívida, né? E aí eu procuro saber assim, cara, como é que tá a qualidade dos relacionamentos dessa pessoa? Tá com algum problema no casamento? Tem algum enrosco ali com a família? Depois eu dou uma olhadinha pra saúde. Eu pergunto sempre pras pessoas assim, cara, como é que tá assim, vocês fisicamente? Você tem algum problema de saúde e tal? Eu sempre perguntei isso, pra olhar pra área de saúde. E eu sempre pergunto assim, ou dou um jeito de tentar descobrir como que aquela pessoa lida com a fé dela, como é que é a fé dela, né? Se ela tem fé em alguma coisa, se ela tem fé, se ela é ateia e não acredita em nada. Então são 4 grandes áreas: espiritualidade, saúde, relacionamentos, carreira, dinheiro, né? Eu aprendi isso estudando, né, a parte de desenvolvimento pessoal, e eu uso isso na minha vida. Muito. E qual que é a função dessa ferramenta? Ela é uma ferramenta mesmo, como se fosse um exame de sangue, para você bater o olho e falar assim, se eu arrumasse essa área da minha vida aqui, qual dessas que se eu arrumasse, todas as outras seriam melhores? Qual dessas que se eu corrigisse, o impacto seria em todas as outras? Se eu resolvesse meu problema financeiro, meu casamento teria menos conflito? Se eu resolvesse meu problema financeiro, eu teria condições de cuidar melhor da minha saúde, pagar uma terapia, ir num personal, fazer um tratamento que eu tenho vontade de fazer para minha pele, ir numa academia que eu gosto, fazer uma atividade física que eu gosto, um esporte que eu gosto, mas que hoje eu não tenho dinheiro para fazer? Se eu resolvesse meu problema financeiro, será que eu ia ter mais alegria de viver? Ia ter mais fé, mais esperança? Acho que fé é uma coisa que não envolve dinheiro, né? Mas será que se eu resolvesse esse entrave da minha vida, todos os outros não seriam diretamente impactados? E aí, quando você identifica que resolver o seu problema financeiro impactaria financeiramente todos os outros, e ó, eu vou te falar uma coisa,
Se você vê que a sua saúde, por exemplo, você está com um problema financeiro, mas você está com um problema estomacal, uma gastrite grave, você tem que resolver primeiro a gastrite, porque com uma gastrite grave você não vai conseguir resolver o problema financeiro. Porque você não vai ter saúde física para ir para aquilo. Então, é você fazer essa análise, você tem a resposta. Então, eu considero que uma primeira etapa para você ter clareza, ó a filha da Dágia aqui, a clareza de novo, clareza de que você pode e que é agora que você vai se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, é olhando para a tua vida dessa forma. E de forma prática, gente. Isso é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal? É. Alguns chamam de roda da vida, mas, cara, é como se fosse uma pessoa, um pedreiro, chegar numa casa, tem uma janela que tá aqui com o vidro, um buraquinho, tem um cano vazando água e causando infiltração na casa inteira, tem uma parede suja para pintar e um azulejo quebrado. Qual o problema que ele vai resolver primeiro? Você acha que o pedreiro vai falar assim, não, eu estou analisando aqui que para a casa ficar mais bonita, trocar o azulejo é prioridade. Claro que ele vai resolver o vazamento primeiro. Tá dando infiltração, perigoso infiltrar tudo, cair até a parede. Então, é uma ferramenta que não é motivacional, é uma ferramenta estratégica para você olhar para tua própria vida e falar, opa, peraí, a minha vida financeira tá ferrando com todas as outras coisas na minha vida. Foi fazendo essa ferramenta que caiu minha ficha que eu tava endividada. Nada que eu ensino para vocês é porque eu aprendi num curso. Aliás, né, é porque eu aprendi e apliquei na minha vida. Lá em 2013, eu fiz com o Wendel Carvalho. O Wendel Carvalho fazia turma pequenininha lá em Cuiabá. Eu fiz esse exercício da roda da vida e falei, eu tô endividada. Se eu não resolver isso aqui, todo o resto não vai andar. E de fato eu implementei isso na minha vida e ensino isso para vocês e ensino isso para os meus alunos. Para que você entenda que isso é o jeito certo de começar a resolver na origem o problema financeiro. E não ficar divagando que tem alguma diquinha ou um esqueminha para se livrar das dívidas. Não tem, tá? O que tem é um caminho. Aí, entendendo isso, você vai falar o que, quem, como, quanto tempo. Anota essas perguntinhas aí. O que, quem, como, quanto tempo. Porque depois que você identifica o problema, não adianta você falar, ah, tá, eu entendi que é o financeiro que eu tenho que resolver. Cara, o que é que tem que ser resolvido? Pô, eu tô endividada. Porque tem muita gente que não tá endividada. Não acha que é a galera que tá aqui. Porque tem gente que, ou até se nega a achar que tá endividada. E, cara, meu jeito de lidar com o dinheiro tá errado, eu tô com problema financeiro. O quê? Como é que eu vou resolver? Quem é que vai me ajudar? Que caminho que eu vou seguir? Eu vou fazer sozinho? Ou não, cara, eu vi que meu problema, eu tô com problema financeiro mesmo, mas eu vou continuar com o problema. E, o que eu vou dizer agora aqui vai incomodar algumas pessoas, talvez. Mas tem muita gente que tá com problema financeiro e tá decidindo continuar com o problema. Assim como eu já vivi alguns anos da minha vida acima do peso. E falei, não, tô de boa com o meu peso. Até você chegar no dia do chega e falar, eu vou emagrecer, porque viver acima do peso tá me fazendo mal. Então, é basicamente você, às vezes, né, tem gente que fala, eu já percebi que a área financeira que tá com problema, eu não vou fazer nada. Ou, eu vou fazer sozinha, não quero ninguém pra me ajudar. Eu não quero fazer o método da DAGE, eu não quero nada, eu vou fazer com as informações da internet, tá tudo bem. Não, cara, eu quero entrar no método da DAGE, eu gosto da DAGE. Ou então, eu não gosto da DAGE. Eu vou parar de seguir ela e vou procurar outro mentor pra me ajudar. Entende que é você dando como? Quem que vai me ajudar e como que eu vou fazer? Quem que vai me ajudar e como que eu vou fazer? E em quanto tempo? Dá um tempo para isso. Esse é um conceito de construção de meta. É chamado meta smart, que chama. Que é quando você tem um objetivo específico, mensurável, que é possível atingir, que você entende que não é uma loucura, um devaneio da sua cabeça e estabelece um tempo para isso. É método smart de realização de objetivos. E isso é um dos motivos pelos quais eu falo que se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses não é um sonho, é uma meta. Porque é uma meta específica, mensurável, é uma meta que é possível atingir, que é razoável pra caramba e que tem um tempo determinado. Na aula 20 do meu método eu faço as pessoas botarem um tempo pra essa bagaça acabar. Isso aqui começa hoje. Quando que você vai acabar? Qual que é o tempo que você prevê aí na sua rota? Vamos colocar, você tá há quanto tempo com dívida? Demorou quanto tempo pra chegar aqui? E eu falo pras pessoas, em geral, 1 ano é um tempo mais do que suficiente para você botar ordem na tua vida financeira
e se livrar das suas dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Isso não significa que você vai zerar as suas dívidas. Eu vou entrar lá no Bacen e não vai ter nada. Você vai ter um consignado com taxa baixa, tudo negociado no menor juro, no valor justo. E seu dinheiro sobrando todos os meses. E você já vai ter até reserva financeira. Aí quando eu falo, às vezes as pessoas falam, é impossível. Não é! É um objetivo específico, mensurável, atingível, que a pessoa está definindo ali como ela vai fazer isso, é razoável e ela está determinando um tempo para aquilo. Pronto, não tem como dar errado. E hoje é dia 27 de abril, eu acabei de criar uma meta SMART para minha saúde. Vocês vão acompanhar isso aqui. Quem tá vendo essa live aqui vai acompanhar. Vocês vão ver isso acontecendo na minha vida. Vocês vão ver que daqui a 1 ano vocês vão entrar aqui e vocês vão ver outra DGL. Por quê? Eu fiz isso. Exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Sem tirar nem pôr pra outra área da minha vida. Foi assim que eu resolvi meu problema financeiro. Criando uma meta e falando, vai dar certo. Eu tenho até o papel que eu escrevi. Eu sempre posto aqui. Falei, eu vou resolver essa porra até dezembro de 2016. Só não precisava ter demorado tanto. Porque pra mim demorou 4 anos. Pode ser mais rápido pra você. Por isso que eu tô aqui. Eu falo pras pessoas, a minha metodologia é pra você ter resultado 10 vezes mais rápido. Sem precisar passar por todo o perrengue que eu passei por não saber que tinha um jeito mais fácil. Dito tudo isso, o que eu posso fazer de prático? Vocês lembram que eu falei que o SMART tem que ser mensurável? Existe uma ferramenta que é o Registrato do Banco Central. É um site do Banco Central lá que você consegue tirar o volume das suas dívidas bancárias, tá? Mas, em geral, as pessoas devem pra caramba pra banco. Tem gente que vai falar, eu não devo pra banco. E aí, segura aí que eu já falo com você. Mas o Registrato, desse jeitinho que eu falei, tá? R-E-G-I-S-T-R-A-T-O. Registrato. Com T de tatu. Registrato. Ele tem o volume das suas dívidas. Olhar para aquele documento é muito desafiador a primeira vez. Porque você vai ver o volume de dívida que você tem. Você vai ver ali, cara, eu tô devendo tudo isso no sistema financeiro brasileiro. E aí você vai olhar para aquilo e falar, pronto, tá aqui. Agora eu já sei que essas são as dívidas aqui que eu vou começar a atacar até eu me livrar de todas elas. Ou seja, deixar ela com menor juro, parcelar de um jeito que eu possa pagar, quitar as que já consegui quitar agora e fazer o meu dinheiro sobrar todos os meses. E assim eu vou conseguir me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Você já tem ali uma ferramenta. Para quem deve fora do sistema financeiro, que vão ser as dívidas de loja, dívida de condomínio, dívida de imposto, ou deve um plano de saúde, deve um parente, um agiota, um familiar, você faz no verso. Pega o Registrato, imprime, aí atrás você coloca as suas outras dívidas. Pronto, você colocou a mensuração das suas dívidas. Agora a gente tem um volume ali. Por isso que eu falo para as pessoas, cara, uma coisa é você ficar dizendo que você deve muito e não tem jeito, outra coisa é você falar, eu devo 500 mil e agora eu vou começar a me livrar dessa dívida, porque provavelmente eu nem devo 500, eu devo 3 vezes menos que isso. Lembra que eu dei a analogia da UTI? Na UTI, o médico coloca a meta. Essa pessoa vai pro quarto quando ela estiver respirando sozinha. É uma meta específica, mensurável, atingível, razoável. E ele bota um tempo, eu acho que são 7 dias pro pulmão desse ser humaninho voltar a funcionar normalmente. Nem sempre o tempo ele acerta na data ali, mas pela experiência profissional dele ele fala 7 dias, ou não tem previsão, às vezes eles falam não tem previsão. Mas quando você bota tempo na coisa, pronto, você vai fechar um looping ali. E resolveu uma coisa. E tornou aquilo, pronto, mensurável. E aí, gente, é esse. Hoje, na verdade, vou de novo aqui, olha o que você consegue avançar com o que a gente conversou aqui. Talvez você que está vendo esse vídeo, em qualquer lugar que você esteja vendo, estava aqui pensando, meu Deus, eu devo muito, isso não é para mim. Olha o que a gente entendeu, que não tem caso sem solução. A gente entendeu aqui juntos, que não precisa incomodar Deus, não, pedir um milagre. Precisa ir lá falar, você pode pedir ajuda para Deus para resolver, mas não precisa pedir um milagre, não. É método, é passo a passo. Deixa o milagre para outra coisa, né? Você pode pedir ajuda para você se manter firme, para você não desamanar, para você ter disciplina. A gente entendeu aqui que você está devendo muito é exatamente o motivo para você começar. A gente entendeu que se você está devendo muito, você precisa parar de respirar por aparelho e dar os primeiros passos. Que muito tem que ter número.
A gente entendeu que seu caso tem solução, que mesmo que ele seja diferente, não é possível que a lei que serve que a lei que é geral para o Brasil inteiro não vai funcionar para o seu caso. A gente entendeu aqui que é muito provável que você tenha tentado do jeito tradicional, por isso que você já tentou e não conseguiu, e agora você entende que tem um jeito mais eficiente. Você entendeu que é um erro parar e ficar sem fazer nada, que esse é um erro que as pessoas cometem, que é não fazer nada porque deve muito. Você entendeu comigo que você vai ter que olhar para a tua vida e fazer um exercício mesmo das áreas da vida e falar, cara, se eu resolver meu problema financeiro, isso vai impactar todas as áreas da minha vida? Essa é a área que está sangrando, que está doendo, que está arrancando meu corpo, que está me tirando o sono, me tirando a paz, me tirando a alegria. E aí você vai falar, cara, o quê? Como? Quando? Quanto tempo que vai demorar? Fazer uma meta smart e que você pode usar o Registrato como uma ferramenta para ver o volume de dívidas no sistema financeiro e usar o verso da folha para anotar suas dívidas que são fora do sistema financeiro, com alguma loja da cidade, com pessoas, com imposto, com condomínio, com outras coisas que não estão lá no Registrato do Bacen, com agiota que seja. E aí você já está um degrau à frente de que muita gente, que inclusive um degrau à frente com todo mundo que não viu esse vídeo. Você está um degrau na minha frente quando eu me vi com 126 mil reais de dívida ganhando 4 mil por mês. Porque agora você sabe que é possível, você começou a dar nome para os bois, você começou a fazer diferente. Essa foi a grande lição dessa aula. Trazer através aqui para vocês de técnicas e estratégias a afirmação lógica e não só motivacional que mesmo que você deva muito, você também pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E se você gostou dessa aula, se você aprendeu algo, eu queria que você comentasse aqui, foi útil para mim, que te ajudou, que você deixasse aí para quem tá no YouTube, no Facebook, um curtir, para quem tá no Instagram também, dá um coraçãozinho aí, compartilha essa aula com alguém que você sabe que você imagina que tá com problema financeiro, porque ninguém sai contando por aí que tá com problema financeiro, e eu quero mais do que só dizer que você pode te chamar para fazer parte dessa causa comigo, sabe? De que menos famílias sejam endividadas, de que menos gente tenha dívida, de que o Brasil saia desse cenário horrível de ter mais de 60 milhões de pessoas inadimplentes e fora das 60, 30 milhões de pessoas super endividadas. Porque isso vai ser bom para mim, vai ser bom para os seus filhos, vai ser bom para você, vai ser bom para todo mundo, um país menos endividado. Quantos casamentos, quantas famílias, né, poderiam ser salvas se tivessem esse tipo de conhecimento? Quantas famílias poderiam comer melhor? Quantas famílias poderiam viver melhor? Quantas pessoas poderiam ter um futuro diferente? É sobre isso que a gente fala aqui. Então, queria agradecer pela tua audiência e participação. Obrigada pelos feedbacks que vocês deixam aqui nos comentários. Muito obrigada pela participação de vocês. E eu espero vocês no nosso próximo programa Zero Dívida. Amei estar aqui com vocês.